Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio. Hoje eu trouxe a história do Alex. Ele veio compartilhar um pouco sobre as suas histórias de vida. Lembrando que, segundo a medicina, cada indivíduo, biologicamente, ele responde por ele, né? Isso se chama individualidade biológica, segundo a medicina. Eu não sou da medicina, mas eu vi a medicina explicando isso. Então, nós temos que lembrar que cada um tem a sua história, na sua percepção. E que quando ela é compartilhada com as suas vivências e não com as de quem está assistindo. E acho que isso é algo que a gente tem que respeitar. E é isso. Vamos começar. Tudo bem, Alex? Tudo bem. Como você está? Eu estou bem. Um pouquinho nervoso, mas acho que é normal. É normal? É normal. Vou pedir para você só esquecer das câmeras, prestar mais atenção à conversa mesmo, porque isso ajuda a desprender do... Como é que fala? A desprender do episódio. E das câmeras, de você ficar nervosa. E aí quem assiste fala assim, nossa, a Márcia não para de falar, mas é porque às vezes o convidado, ele trava. E aí ele, senta na frente das câmeras, ele vai embora. E aí, quando liga as câmeras, não desenrola, entendeu? Entendi. O que você faz hoje da vida? Eu trabalho com a internet, faço entregas, tenho uma loja online também, trabalho com roupa. Tem a ideia de criar uma marca, né? Baseada na minha história também. Marca de quem? Marca de roupa. Hoje, com que eu trabalho, né? Também da história que eu tive também, sobre também o meu nome, né? Que é um nome fantasia, né? Que eu hoje peguei pra mim e trabalho com a internet. Crio conteúdo digital, faço meus vídeos. Você é empreendedor. Empreendedor também. Você também trabalha como motoboy, né? Acho que você tinha comentado. Trabalho no aplicativo, né? Hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem que fazer tudo. A real é essa, né? Se a gente depender só de uma fonte de renda, hoje em dia a gente vendo, né? Tudo caro, né? Então fica mais difícil, né? Se você depender só de um emprego. Eu acredito assim, né? No momento, meu momento agora, né? Mas é isso mesmo. Quando você depende só de uma renda, se ela não for rentável, prejuízo vem. Aí no caso, trabalho com a moto, faço vídeo também, mas também agora eu estudei muito a internet hoje em dia, né? Então, eu trabalhava só a loja. Então, a maioria do tempo eu só queria vender ali, né? Mas hoje em dia eu acho que é mais que isso, né? A pessoa não tá ali só procurando vender. Ela se identifica também com a nossa história, entendeu? Com o nosso dia a dia. Então, hoje eu tenho a minha loja que eu trabalho, que eu criava, né? Eu criava as peças, só que nem... baseado no que a gente vive hoje também, que eu acredito que antes eu fazia coisa errada. Eu roubava, eu fazia... Só que aí eu, fui tomando outro rumo, mas não deixando a coisa errada. Que aí depois eu comecei a piratear, eu comecei a fazer outras coisas. Aí, analisando, então não existe, que nem meu pai fala, pecadinho e nem pecadão, né? Então, é pecado. Então não adianta eu ficar sendo fraudulento, né? Ou também tá roubando, porque o peso é o mesmo. Então eu tenho isso pra mim. Então, hoje eu procuro as coisas certas. Então, se eu tava fazendo um negócio que é errado, aí eu, já não tava me sentindo bem. Porque também tudo tem um risco, né? Porque você vai trabalhar com pirataria hoje em dia, você vai ter que crescer pela porta de trás, não é pela porta da frente. Como que você vai anunciar um monte de coisa sua se você quer crescer com uma coisa que é errada? Sim, verdade. Deixa eu falar uma coisa. Seus pais são vivos? São. Sua mãe e seu pai? Meu pai. Você tem mais irmãos? Tenho. Mais 3 por parte de mãe e pai e 2 são por parte de pais. Só parte de pai? Eles têm algum envolvimento com coisa errada? Ou só você que se envolveu na época, né? O mais velho agora tá preso. O mais velho? O mais velho. Tá preso no quê? Pode falar ou não?
Na verdade, eu não sei por que que ele foi dessa última vez, porque é mais distante, né? Porque como é só por parte de pai, então ele é mais distante, mas foi pendência mesmo do caso dele. É porque ele, de uma certa forma, ele é meio gadernal mesmo. Ou até o apelido dele é gadernal, ele é meio... Tem uns problemas. Aí, mano, desde que eu conheço ele, eu vi mais ele preso do que ele na rua. Mas por que você fala que eles têm um problema? Por conta dele estar sempre preso? Não, também, mas é que ele, mano, toma remédio controlado, essas coisas. Tipo, até eu morei com ele no sistema, né? Quando uma das minhas passagens eu encontrei meus dois irmãos presos. Você No encontrou mesmo os dois raio. presos no No mesmo mesmo raio? No E aí, caso, quando vocês se meu encontraram? meu irmão tava preso, aí eu fui preso. Meu irmão chegou aí pra Franco da Rocha, no Castelinho, né? Aí ele ficou foragido. Aí ele foi preso recapturado. Foi quando a gente se encontrou no sistema. Como foi? Ah, pra mim eu tava numa fase muito difícil, né? Da minha vida, até mesmo porque são personalidades diferentes, né? Tipo, o meu irmão, ele, como que se pode dizer? Ele tem uma personalidade diferente, então, tipo, na cadeia, a gente vale o que a gente tem, né? Então, tipo assim, meu irmão era aquele cara que tinha visita toda semana. Eu não, eu já, tipo assim, eu já era aquele cara que me guardava, tipo assim, então, em relação a, mano, diversas coisas, tipo, minha mãe, vou mandar um Sedex pra você. Não, mãe, não precisa, eu tenho as coisas aqui. Mas no caso, tipo assim, eu não tinha nada. Então, tipo assim, na cadeia eu era aquele cara pobre e louco. E o meu irmão, quando o meu irmão chegou no raio, aí os caras, tipo assim, ficou em dúvida. Por quê? Porque, tipo assim, um é pobre e louco, o outro é primo rico. Tá entendendo? Tipo Entendi. assim, então eu não demonstrava, tipo assim, por mais que eu sempre tive um auxílio da família, eu, tipo, não demonstrava, né? Então, tipo assim, muitas coisas, tipo, a pessoa não vai dar credibilidade para aquela pessoa que é pobre e louco. Por quê? Porque você não tem nada para oferecer, a realidade é essa. Na Então, cadeia tem muito isso, né? tem muito isso. Então eu tava mais, tipo assim, eu tava numa fase da minha vida que eu era usuário de droga e, tipo assim, eu ainda tirava cocaína, mas eu era daquele tipo de cara que eu falava pros caras, mano, não me vende, porque eu não tenho condições, tipo assim, tá ligado? Eu vou ligar pra minha família, eu vou pedir pra minha família, você tá entendendo? Porque eu sabia da minha situação e eu era realista, entendeu? E porque às vezes você tá assim, aí você tava na banca dos caras, aí os caras falavam assim pra você, manda seu nome lá, tipo assim, você tá entendendo? Na onde tinha, manda seu nome lá, por quê? Porque você acaba usando com outras pessoas, as pessoas falam que, tipo assim, como se você tivesse que obrigação de pôr também. Só que, tipo assim, a pessoa vai pôr pra você se ela quiser. Tá entendendo? Então eu, tipo, me ponho nesse lugar, mas eu tinha esse problema com droga. Então, tipo, aí, nesse meio tempo, eu sofri com tuberculose. Eu fiquei 6 meses internado. E lá dentro eles não querem nem saber se você é usuário ou não. quer. Vende sem dó. Tipo assim, a verdade é essa, né? Lá eu vi vários caras, tipo, se afundar na dívida. Então, tipo assim, eu sabendo que se eu fizesse dívida, com certeza a minha família ia pagar. Só que, tipo assim, eu já tendo consciência, eu meio que alertava. Tipo assim, eu fui, tipo assim, mal visto. Porque se, tipo assim, meu nome já foi pro caderno. Por quê? Porque eu falava pros caras, você vai vender pra mim, mano. Aí os caras falavam assim, não, mas você vai chegar na rua. Eu falei, não, da hora, você vai me dar o telefone pra mim falar? Eu vou chegar lá e eu vou dar multa em alguém, mano. Você tá entendendo? Porque é a realidade que nós vivemos. Então não adianta eu chegar e falar pra você que eu deixei alguma coisa lá na rua, que eu tô usando, que é meu, não tô. Tá entendendo? Então, tipo assim, quando você tá no quadrado, é difícil você lidar com abstinência, com diversas coisas. Então, você vai falar pro traficante, ele vai querer vender. E você vai falar, você vai contar com o fulano que vai te dar, você vai contar com o fulano que uma hora falou pra você, se precisar, só você me pedir, me dá um salve, ou tá precisando de alguma coisa, aí naquele momento você vai contar com aquela pessoa que uma hora falou, não, se precisar, tamo junto, né? Tipo, É tá bem entendendo? isso. Então, E aí você encontrou seus irmãos lá, eles conviviam com você na infância? meu irmão, sim. O mais velho, o primeiro que eu encontrei, né? Que foi que na onde eu também,
tipo assim, eu tive que mudar minha postura, né? Tipo assim, porque na cadeia você não tem que mostrar nada pra ninguém. Eu aprendi isso, eu não tinha que mostrar nada pra ninguém. Mas a partir do momento que meu irmão entrou no raio, aí eu já tinha que mostrar, tá entendendo? Aí tipo assim, eu já mudei minha conduta. Por quê? Porque eu já não podia fazer o que eu fazia, tipo assim, usar droga, meu irmão já não aceitava. Ele era mais novo? E tipo assim, por mais, tipo assim, a credibilidade também, eu acredito, assim, com o cara, quando ele usa droga, quando ele traz uns problemas quase. Então é difícil, tipo assim, de a pessoa botar fé no que você fala, tá ligado? Então, tipo assim, eu me deparei em ideia que, tipo assim, meu irmão virar pra mim e falar assim, mano, mas você não é assim. Entendeu? Por que você tá, tipo assim, agindo dessa forma? Até mesmo de relevar vários tipos de situação, né? Tipo assim, que você passa, você tem que... Qual a diferença de idade de vocês? 1 ano. Eles são bem próximos ainda. Tipo, que teve um episódio que aconteceu, logo quando meu irmão entrou, que, tipo assim, um cara me chamou de vacilão. E, tipo assim, o meu irmão, tipo assim, nós já gerou maior atrito dentro da cadeia, por quê? Porque nisso tava, tipo, foi no dia de um bate-chão, né, que teve que eles fazem a revista, aí ficou nesse impasse, aquela bagunça dentro da cela, 40 pessoas dentro da cela, eu pisei em cima do colchão do cara, ele tava puxando, mas eu e ele já vinha de umas desavenças, e ele era um cara que trazia droga, aí ele foi, me vendeu, aí ele falou que eu era vacilão em cima disso, tipo assim, porque eu comprei a droga dele, tipo, e na hora meu irmão tomou as dores, falou assim, mano, você nem conhece o moleque, tomou uma atitude de até agredir o mano, tá ligado? Eita, preula, porque não, porque na hora, mas tipo assim, na hora das ideias que chegou lá nas ideias, eu tive minha conduta, por quê? Porque eu não errei no erro de ninguém, eu respeitei, sei como que funcionava o quadrado, só que a atitude do meu irmão foi de praxe, mano, foi que nem eu falei pros irmãos lá, eu falei assim, mano, se eu chegar aqui e falar coisa do seu irmão, se eu chegar aqui numas ideias, apontar seu irmão, falar que seu irmão é isso, que seu irmão é aquilo, qual que vai ser a posicionamento de vocês, tá ligado? Tipo assim, vocês não vão gostar. Então, o cara não me conhece de lugar nenhum, tipo, pra falar uma palavra dessa, tipo assim, a atitude do meu irmão não é correta. Só que, tipo assim, é de praxe. Como que você não conhece o cara de lugar nenhum, você vai chegar e vai falar um tipo de situação? Então foi tipo quando meu irmão foi me cobrando, tá ligado? Da minha conduta, falando assim, pô, olha o pé que tá chegando, tipo assim, de um cara falar um bagulho desse pra você e tal, pelas suas atitudes, porque eu não era um cara que eu não tinha visita toda semana, tá entendendo? Eu não falava pro meu pessoal mandar um jumbo toda semana. Então, tipo assim, lá era muito em consideração isso. Era interior? Não precisa falar o nome do presídio. Era capital mesmo, só que por ser escasso mesmo, tava escasso, não tava entrando nada, então, tipo, várias situações que, tipo, aconteceu, e, tipo, mano, eu passei por várias situações, tipo, de cara ter as coisas, tipo, dentro da cela, celular, e, tipo, eu sou muito, assim, de falar as coisas que eu penso, de falar, então acabava que a cela... Sofia, às vezes, por causa de mim, todo mundo ficava contra eu. Por quê? Porque eu não podia falar as coisas que eu pensava. Por quê? Porque se você tem um celular, tipo assim, e um dos manos que fazia isso, ele não podia fazer, não vou emprestar só pro Alex, porque nós moramos num quadrado, é vários caras. Então, os caras pregam igualdade, como que você vai só ficar excluindo um cara? Então, meio que ele falava assim, por causa de fulano, ninguém vai falar no telefone, tá ligado? Por causa de fulano, eu não vou vender nada pra cela. Tá ligado? Por quê? Porque nós não ia, tipo, de acordo com o que os caras pregavam lá, né, mano? Os caras falavam umas coisas que... E ele usava a história pra todo mundo? Como assim? Tipo, em qual sentido? Desde que você falou. Não, tipo assim, tinha um episódio que eu tô falando desse... A gente morava numa cela, ele puxou o bonde porque ele não fumava, era um senhor, já tava tirando uns dias já. Mas, tipo assim, a gente tinha uma amizade, só que ele não aceitasse que eu falasse, entendeu? Tipo assim, porque ele chamava lá, na cela, cambada de vacilão. Tipo assim, cambada ele tá generalizando, então eu já não me punha naquele lugar. Então eu falava assim, presta atenção no que você fala, tá entendendo? Então, tipo assim, parou nas ideias aqui, você tá descontente? Eu tô descontente com a atitude de tal fulano, porque ele fica desmerecendo os outros, porque ele fica falando isso. Então, tipo assim, quando você começa... a pontuar alguém que, tipo assim, que tem alguma coisa para oferecer, você acaba criando um monte de inimigo. A realidade é essa. Tipo, mas tanto que quando
ele realmente, que, tipo assim, o velho mesmo, só não vou falar nome, né? Não precisa. Porque, tipo assim, o velho mesmo, em si, o velho era 1000 grau, né? Tipo assim, tinha tudo lá, tinha... o único celular do raio, um exemplo, era do velho. E, tipo assim, teve episódio de até o setor mesmo não entrar dentro da cela, por quê? Porque não podia fumar. Imagina, você já preso, não poder fumar dentro da cela, tinha que levantar e ir lá pro boi. Por quê? Porque tinha um conversado na cela. Mas por quê? Qual que era o conversado? O conversado é que se vocês não virem comigo, o exemplo, se vocês não me favorecer, como que eu vou favorecer vocês? Tipo assim, como que você vai falar no telefone, sendo que você faz aí, você fica fumando e fica jogando fumaça na minha cara? Era tipo isso. E ele não fuma, ele não gostava. Não gostava, mas o baseado dele ele acendia, né? Cadeia de mulher não é muito diferente não, tá? Eu sei como funciona. Cadeia de mulher eu acho que é um pouco pior ainda, porque muita mulher junta, os ciclos se comunicam, todo mundo nervoso, TPM, só não sai morte. Deixa eu te fazer uma pergunta, nesse episódio ali de você ver os seus irmãos ali junto com você, o que você pensou? Foi meio complicado, né? Tipo, sua reação quando você viu eles? A reação é diferente, né? Mais a postura mesmo, né, que muda, né, tipo assim, pelo fato que eu falei pra você, né, tipo, a gente não tem que mostrar, eu não tenho que mostrar nada pra ninguém que não me conhece. Agora, a partir do momento que sua família tá ali, tipo assim, acho que você não pode, né, tipo assim, não que eu não fazia nada, tipo assim, que tipo assim, mas eu sempre fui um cara que eu era visto como perrequeiro. Mas por quê? Porque eu sempre me crucifiquei. Por quê? Porque eu sei o que é certo e o que é errado. Tipo assim, um exemplo. Porque, além de tudo, eu tirei um dia, mas eu já vim acompanhando desde moleque também. Então, porque, tipo assim, eu já fui visita. Então, tipo assim, muitas coisas eu já era instruído. Entendeu? Porque a mesma coisa... Quando você visitou, que idade você tinha? Eu visitei até meus 16 anos. Tipo assim, desde moleque, a primeira visita que eu tive foi no Carandiru. Aqueles chafariz que tinha lá, nós chegava lá, a primeira coisa que nós fazíamos era pular naqueles bagulho, pegar os peixes. E que idade você tinha? Acho que era 5 anos, 6 anos. Então, tipo assim, eu visitei toda a minha vida, né? Tipo assim, praticamente. Carandiru é a época onde o bicho pegava, né? O bagulho não era... Tipo, a bagulho era mais estreito, né? Mas eu era visita, né? Tipo, então... Pra gente, a gente fazia o que a gente queria, né? É diferente. Mas já vi vários episódios, né? Que acontece também em fila, Então, querendo ou não, a gente já vem, tipo, tirando uns dias, né? De cadeia. Então, tipo assim, tinha muita coisa que eu não aceitava. Tipo, que eu não ficava quieto. Então, tipo assim, até eu ficar me lidando com o meu jeito, que era meio explosivo, então eu ficava naqueles impasse, né? De, tipo... Um monte de gente, porque o que você fala de um cara tá errado ali. Teve episódio que, tipo assim, foi quando, até uma coisa assim que me marcou mesmo na cadeia, que tipo assim, a gente vê muito a vida dos outros, né? Tipo assim, eu tinha um exemplo do meu pai, que tirou uns dias, sabia que o crime não compensava, mas a gente acaba, tipo assim, tendo as nossas próprias histórias, né? Tipo Sim. assim, vivendo... Tipo, tal fulano anda de moto e ele cai toda hora, mas você tem que viver aquilo pra você ver, né? Tipo assim, só porque cai, então... Você entendeu? Então tinha isso comigo. E meio que... Como se dizer, como que eu posso falar? Eu me perdi agora do que eu tava falando. Você tá nervoso, é normal. Dá pra ver nítido que você tá nervoso. Não, em relação do... Eu tava falando do... De visita, né? De visitar... Olha pra cá. Desde pequeno. De visitar desde pequeno. Do Carandiru. Não, ele já pulou. Aí você tava falando sobre que você via muitas injustiças na cadeia. Que vi. Então, tipo assim, onde eu vi, que foi quando eu conheci a lei da natureza, né? Que, tipo assim, quando você entrega mesmo, que você vê que é real, que acontece. Tipo assim, que tipo, não adianta você plantou aquilo, você vai colher. Entendeu? Aí eu morava numa cela e, tipo assim, mano, era os mais velhos... As terceirinhas, né, que falava. E nesse episódio,
tipo, quando eu mudei pra essa cela, tinha aquele bonde, né? Que era aquela patotinha, a verdade é essa. E, mano, e era o que os caras falassem, e era o que era, entendeu? E eu, mano, eu via vários tipos de situação, os caras tirando cachaça, os caras ficavam doidão, se agredia dentro da cela, tipo assim, e eu por, tipo assim, essa já ter sido a minha segunda cadeia, eu falava assim, ó, mano, esses bagulho não procede, tá ligado? Tipo, os caras tiravam a cachaça de madrugada, não respeitavam os descansos dos caras, aí os caras iam cobrar e acabava ficando errado, tá ligado? E tipo assim, e uns, tipo assim, pouca gente não falava, tipo assim, aí acabava que ficava naquele bonde do isso mesmo, tipo, os caras falou, é isso mesmo. Aí foi na onde que, tipo assim, eu via aquela situação e eu não concordava, e tipo assim, quando para todo mundo falar, eu expunha minha opinião, mas não expunha para cobrar ninguém, mas eu expunha a minha opinião, que não procede, que eu aprendi era diferente e tal, e foi nisso que os caras foi, tipo, me vendo como uma ameaça, né? Aí teve um dia num episódio, os caras foi e tirou cachaça, era de noite, né? Madrugada, não respeitando o descanso de ninguém. Aí, tipo assim, os caras que iam cobrar, até mesmo eu, os caras, tipo, vinha como? Metralhando. Tipo, fuzilando. Aí eu falava assim, mano, o bagulho não é dessa forma. Aí teve um episódio que eu fui e falei que eu vi uma agressão, parou lá, morava 40 pessoas na cela, os caras de madrugada foram, tiraram cachaça, ficaram doidos, começaram a se agredir, e nisso gerou um tumulto de madrugada. Aí veio um salve da faxina, né, falando assim, não, o que tá acontecendo aí na cela e tal? Aí os caras falaram que era motivo de baralho. Tipo assim, não, teve uma discussão aqui por causa de baralho, mas nós já resolveu aqui, já trocou umas ideias, já era. Só que na hora eu tô acordado, eu falei, opa, peraí, mano, mas cadê o baralho? Tipo assim, aí, paramos nas ideias, eu expus, eu falei pros caras, não, mano, mas qual que foi o perreco? Aí foi na onde que foi realmente ver que não existia baralho. E eu falei que eu vi agressão, nisso que eu falei que eu vi agressão, beleza. Parou, troquei umas ideias com a família, os caras falaram assim, agora você vai ter que provar que teve agressão. Eu falei assim, real, para nas ideias e vamos perguntar. Na hora que parou nas ideias, imagine, só eu falando que vi. E ninguém, 40 pessoas na cela, ninguém falou assim, não teve agressão. Aí eu falei assim, não, peraí, mano, eu sei o que eu vi. Então não adianta vocês falar que eu não vi, que eu vi. Entendeu? Então se tiver que morrer com a verdade, eu vou morrer com a verdade. Foi parar essa conversa, os caras pediu pra mim mudar de cela. 9 caras pedindo pra mim mudar de cela, que era a patotinha dos caras. Aí eu falei assim, mas eu vou mudar por quê? Porque os caras falaram que eu levantei uma situação que eu não podia provar. Aí chegou lá no setor lá, os caras me conheciam, falou assim, Alex, o que aconteceu lá na cela? Eu fui e falei, né, realmente o que aconteceu. Só que os caras falaram assim, você tem como provar? Falei, não tem como provar. Como que eu vou provar uma situação que só eu tô falando que vi? Tipo assim, se você for lá na cela, os caras vão falar que não... E por que eles se agrediam? Por causa de cachaça. Por causa que eles tiravam a cachaça, se exaltava e ficava... ficava louco? Ficava loucão, não respeitava os outros e acabava se agredindo, e a gente que tá lá no quadrado, a gente acabava convivendo com aquilo. Aí foi na onde uma vez eu fui, me levantei e falei, né? Tipo, aí foi na onde que os caras foram, pediram minha mudança, falou, não, vamos mudar ele de cela. Tipo como uma punição. Aí os irmãos analisou a situação, falou assim, não, Alex, o que nós sabemos que você não é mentiroso, mano. Então vem com a transparência. Aí eu fui e falei pros caras, falei assim, não, tá acontecendo isso. Os caras falaram assim, não, tá bom, pode ir lá, pode voltar pra cela. Só que o que os caras não se posicionou, os caras esperou. E nisso, eu mesmo tive que me crucificar na cela lá, porque eu falei assim, mano, eu vim aqui numas ideias porque eu vi, entendeu? Se todo mundo não viu, da hora legal. Vocês querem que eu mude de cela? Mas eu vou falar daqui pra frente. O que eu vi, eu vou morrer com a verdade. Se vocês falarem assim pra mim, ó, não, se você não interpretou como agressão, eu sei o que é uma agressão. Então eu vi. Eu vou falar o que eu vi, ninguém me falou.
Então eu bati o pé naquilo e eles não tinham como coisa. Aí os irmãos falaram assim, não, se mudar um, vai ter que mudar os 10. Os 10. Se o Alex for mudar, que é o Lequinho vai mudar, então vai mudar os 10. Aí os caras foi, trocou as ideias, falou, não, vamos deixar ele aí na cela. E é tudo menino novo? Isso, tudo não, os mais velhos, tinha até cara que tava afastado da caminhada. Aí eu falando, e nisso foi se passando os dias, né? E eu na minha, eu falei assim, mano, eu entreguei na mão da natureza. Eu falei, os caras tá falando que eu tô mentindo, mas eu não menti. Então ficou nessa. Aconteceu outro episódio. Do quê? De cachaça novamente. E o setor chamou novamente os caras pra trocar ideia. Só que agora aí os caras já tinham montado o tabuleiro do quê? Falou assim, não, agora nós já sabemos o que está acontecendo. Por quê? Porque os caras me perguntou, eu não estava fazendo... Aí os caras queriam ainda me mudar porque eu estava levando ideia de fora para a cela, só que eu falei assim, mano, eu estou me perguntando o que foi perguntado. Eu não estou chegando e estou indo levar a ideia da cela lá pro setor. Os caras me perguntou o que está acontecendo. Mesmo se fosse, qual que é o problema? Não, tipo assim, porque se você está fazendo um bagulho que não procede, a minha cota é ir lá e ser transparente. Os caras aí... Aconteceu outro episódio e os caras mentiu de novo. Aí nisso os caras mentiu e a família inteira, que todo mundo que tava, foi conivente. Por quê? Porque os irmãos chegou lá na capa e falou assim, nós quer saber o que aconteceu na cela, tipo, foi numa véspera de visita. O que aconteceu? Novamente tinha sido por causa da cachaça. Aí os caras, não, nós entramos num bate-fundo aqui, mas nós já resolvemos na cela. E os irmãos falando assim, vai cair as máscaras, hein? Vai cair as máscaras. E os caras tá falando. Mas eles se agrediam de se machucar ou eles se agrediam entre eles, bebendo? De bebendo, A partir do momento que você já tá exaltado, um empurra o outro, aquele bate fundo, um põe o dedo na cara do outro, é agressão pra mim. Entendeu? Porque nós tava no quadrado. Aí aconteceu que os caras foi e mentiu de novo. Nisso... Os irmãos já como. E os caras tá falando, vai cair as máscaras. Só que tá todo mundo me apontando, como se eu estivesse levando as ideias de dentro. Só que eu fiquei quieto. Eu não falei nada pra ninguém. Tipo assim, eu falei, deixa os caras, uma hora os caras vão bater a nave. Aí aconteceu que os caras mentiu de novo, a família inteira foi conivente e eu fiquei quieto. Só que na hora do episódio eu acordei, fiquei só sentadinho, só analisando o que estava acontecendo. Porque eu mesmo na cela já me crucifiquei, que eu falei assim, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Eu cheguei aqui para falar uma situação que está acontecendo que não procede. Os caras foram pedindo minha mudança, então eu quase me prejudiquei. Então a partir de hoje, eu não vou dar minha opinião. Porque se eu errar, eu sei qual que é a minha cota, eu vou pegar meus bagulho, eu vou mudar de cela, eu vou procurar minha melhora. Só que, tipo assim, tá acontecendo uns bagulho que pra mim não procede. Então eu vou fazer a minha. Aí os caras, não, tudo bem. Aconteceu esse episódio de novo de os caras mentir, que os caras estavam querendo passar eu como mentiroso, né? Aí os caras foi e mentiu. Aí os caras descobriu. Por quê? Porque os caras a cela ficou de OBS, né? Tipo, aí nisso que os caras descobriu, chegou na porta da cela, falou assim, o seguinte, mano, já chamou eu. Falei, não tenho nada a ver. Parou, veio pegar o dia. Aí, Lequinho, chega aí, encosta aí com nós. Falei, agora já vem. Falei, pronto, agora nem tô fazendo nada, vai sobrar pra mim de novo. Cheguei lá, os caras falaram assim, mano, nós quer saber de você. Você sabe como que funciona, já tirou uns dias, você é residente, você sabe o que procede e o que não procede, nós quer saber o que tá acontecendo lá na cela. Eu falei assim, peraí, vamos lá, vamos por partes. Vocês querem que eu falo pra vocês o que tá acontecendo. Só que é o seguinte... Qual a garantia que eu tenho? Porque a última vez que eu fui falar o que estava acontecendo, eu fui passado como mentiroso. Os caras falaram, não, nós sabemos que você não é mentiroso. Falei, vocês não sabem? Da hora legal. Então faz o seguinte, já liguei os pivô, que foi o que aconteceu. Liga lá, tal fulano e tal fulano. Que era o que estava afastado. Os mais cabeça do bagulho. Eu falei, então liga lá. Já tava aquela, mano, 15 caras lá para conduzir. Aí os caras chegou. Aí, tipo, na hora que chegou os caras, eu falei assim... Aí os caras falaram assim, Lequinha, você pediu pra chamar os caras pra quê? Eu falei assim, então, agora que os caras tá presente, eu vou falar o que tá acontecendo. Entendeu? Porque, tipo assim, porque se eu sabia que se fosse lá pra cela... Já era, porque os caras iam trocar aquelas ideias, já ia manobrar, já ia vir como em cima de mim. Eu falei assim, não, então, agora vocês querem escutar o que eu tô falando? Então tá bom, vou falar. Só que é o seguinte...
o que eu falar aqui, mano, só tô sendo transparente. Não quero ser, tipo assim, prejudicado pelas minhas palavras e tal, só tô sendo transparente. Me perguntou, vou responder. Fui detalhei tudo que tava acontecendo, ó, falta disso, que os caras estavam tirando cachaça, não tava respeitando o espaço do próximo. Aconteceu um episódio lá de o companheiro tá dormindo, um cara já de idade, pediu o respeito e não ter o respeito, e os caras ser eles e já era, entendeu? E fui e relatei pros caras tudo que tava acontecendo. Os caras falaram assim, e tipo, não tinha como os caras que tava aqui, que eram os pivô que tava fazendo a situação, porque eu não tava mentindo, entendeu? Os caras virou e falou assim pra eles, falou assim, e aí, o que o mano tá falando aí procede? Aí os caras, não, que não sei o que, não, que não sei o que. Os caras falaram assim, não, calma aí, vocês vai falar. O que os caras fizeram? Foram lá na cela, ficou nesse impasse. Nós, tudo lá no setor, os caras foram lá na cela, assim falou mesmo. assim, ó, quem tivesse 3 meses fora, quem tivesse 3 meses na unidade, era para sair para fora da cela. Agora, quem fosse residente, tivesse mais de 3 meses na cela, era para ficar, que ia dar um nome e ia mudar de cela. Os caras já deu o resumo assim. Falou assim, não. E quem achar, e os caras ainda falou com essas palavras. Quem achar que não é cabível, já não dá o nome para nós aqui. Chamou nós, nesse meio tempo chamou nós, falou assim, ó, quem achar que não é cabível, ó, nós tá tomando essa atitude, nós tá conduzindo dessa forma, e quem não for de acordo, só pode sair ou não dar o nome aqui para nós. Eu falei assim, então, firmeza, dá licença aqui. Nossa, aí criou um maior rebuliço de novo. Aí os caras falaram, não, porque você vai mostrar para nós que nossa condução não tá, porque você vai mudar também. Eu falei, não, peraí, por que eu vou mudar? Aí eu falei, quero que vocês me expliquem, porque se você chegou, pediu a transparência, eu falei que não ia levar as coisas da cela, certo? Até o momento que não foi me perguntado. Agora você está pedindo minha transparência. Eu passei minha transparência, não onde que faltou de mim, falta de transparência, porque todo mundo foi encaixado numa... Os que os que mentiram foi falta de transparência. E aqueles que viram e não falaram nada foi conivente com a situação. Então foi na onde que os caras falaram para mim. Eu falei, para mim, eu acho que não é cabível. Aí foi na onde que os caras falaram assim, não, então é o seguinte, Alex, pode dar um peão, nós vai desmanchar a cela. Aí eu falei assim, não, tudo bem, aí é com vocês, eu não posso falar nada. Aí que foi quando eu conheci a lei da natureza, porque eu falei assim, puta, os caras falaram que eu tava mentindo, os caras chegou lá, me apontou como eu era mentiroso, e todo mundo que viu que, o que eu vi foi conivente com a história dos caras, ninguém falou nada, e acabou que, os caras mentiu novamente, e todo mundo que foi conivente da primeira vez se passou como mentiroso também. Entendeu? Aí eu fui e falei assim, pô, mano, a natureza é 1000 graus. Aí, aí a gente acaba meio que debochando também, né? Na situação, porque depois que você fala assim, pô, mano, os cara fez isso, aí agora eu tô por cima, né? Aí tava até um episódio com o cara que aconteceu na televisão, que tava passando, né, nisso. Eu falei, tá vendo? A lei da natureza é 1000 graus. Por quê? Porque o cara, ele foi lá e matou, foi lá nos Estados Unidos, ele tinha matado 5 vítimas numa ilha, que ele foi e matou, era 5 vítimas lá. E quando foram fazer a reconstituição, ele morreu no mesmo lugar. Por quê? Porque o avião que ele estava indo fazer a reconstituição caiu. Então, aonde ele matou as pessoas, ele morreu. Então, foi a natureza que cobrou ali. Aí foi na onde eu falei, tá vendo? A natureza é 1000 graus. Aí foi na onde eu entrei nas ideias de novo. Porque os caras falaram que eu tava debochando dos caras. Entendeu? Foi na onde que, aí ficou naquela... Eu morava numa cela que ninguém mais podia opinar. Era eu que falava. Porque todo mundo ia mudar. Você tá entendendo? Então, eu que tinha que parar a tela lá, conduzir as ideias. Aí sabe o que eu falei? Não, os caras falaram, isso aí não é responsabilidade minha. Aí teve que ir 3 faxineiros morar na cela. Nossa. Pra poder conduzir. Por quê? Porque, em geral, lá, um exemplo, se você tá de mudança, você não pode opinar. Entendeu? Porque você já não faz parte mais da família. Então, ninguém mais fazia parte da cela. Entendeu? Então ficou Vocês moravam em quantos? 40. Todo mundo tinha visita? Não, poucas pessoas. Poucos? Era mais uma cela mais que os caras tiravam mais cachaça mesmo. Era mais de cara residente. Porque o raio que nós morava era de residente, né? Então
Até mesmo agora em Caraguá, na última... Hoje em dia os caras, eles dividem, né? Então, primário é de um lado e residente de outro. Aí se você for parar ver para aqueles caras que tá tirando mais cadeia, muita família já deixou de mão, né? E a mulher? Muita mulher. Tem Você mãe tinha que visita? ainda vai. Eu tinha visita, sempre tive. Graças a Deus, né? Porque minha mãe sempre visitou. Ah, você tinha da sua mãe, familiar. É, mas eu nunca tive visitante. Não, esposa você não tinha. Não tinha. Nunca teve de Nunca te ver. tive. Entendi, deixa eu te falar. Você falou pra mim que seu pai e sua mãe eram vivos, você encontrou seus irmãos lá. Essa parte dos seus irmãos, toda vez que eu toco, você muda o assunto. Você não gosta de falar sobre isso? É, mas... Porque senão a gente Porque, muda. tipo assim... Não, que eu perguntei pra você, sua reação quando você encontrou com eles, quando você viu eles. O mais velho, nós teve até um episódio de nós se agredir dentro. Porque, tipo assim, ele dava uma de irmão mais velho e acabava dando força pra outros caras, entendeu? Tipo assim... Ele ficava me cobrando de tudo. Não faz isso que você tá errado. Você não faz isso que você tava errado. Eu falei, mano, você não é meu pai, você não é minha mãe, não, mano. Nem se põe na cabeça. Então, tinha coisa que nem os outros estavam me pontuando, ele queria me pontuar. Tipo assim, você tá fazendo isso. Coisa que, tipo assim, nem tem nada a ver. E quem visitava ele? Não, ele nunca teve visita, assim. Não? Tipo, eles... Até hoje, ele meio que sozinho, né? Porque a mãe dele... é foragida, se não me engano. Aí, a única pessoa que cuidava dele mesmo era a avó. E meu pai sempre com essas pendências que ele tinha, nunca pôde visitar, né? Nunca visitou? Meu pai nunca visitou. Da sua família, só ele tá preso até hoje? Só ele. Só o Rafael. Na sua infância, como que era com seus pais? Sempre foi tranquilo. Eles eram presentes? Sempre foi presente, né? Mais minha mãe, né? Que minha mãe sempre trabalhou. Mas na verdade é que minha mãe trabalhava, né? Nós Na sua muito infância, seu pai trabalhar. tava preso, né? Meu pai tava preso e minha mãe trabalhava. Então, tipo assim, a maioria do tempo nós ficava na rua, né? Na rua? Porque eu fui desde novo, eu sempre fui, tipo assim, de me virar, olhava carro, fazia carreta em feira. Então, tipo assim, minha mãe sempre fez o melhor pra nós. Tipo assim, nunca faltou nada. Tipo, a realidade é essa. Tipo assim, se falar que não foi roubar por falta disso, por falta daquilo, não existe. Tipo assim, sempre minha mãe deu o trampo dela. Tipo assim, ela foi que acompanhou meu pai, tipo, toda a caminhada dele, ela acompanhou ele, não abandonou ele e também não abandonou os filhos dela, né? E sempre foi, tipo assim, ela mesma no corre dela, né? Tipo, sem esperar nada de ninguém. Tipo, até mesmo o meu pai teve os momentos dele, mas foi muito tempo preso, né? Tipo, e o crime não dá Quantos nada. anos você tinha quando você entrou pro crime? Em si eu sempre fui, desde moleque eu sempre, tipo assim, fui envolvido, né? Não, mas A teve verdade. um start. A realidade foi bem novo, né? Que, tipo assim, já comecei a usar droga, tipo, com uns 11 anos de idade. 11 anos? 11 anos de idade. Eu já fumava maconha. A droga eu fui conhecer depois, né? A cocaína. Mas com 11 anos de idade eu já fazia coisa errada. Eu era daquele moleque, tipo assim, também nunca fui pelas ideias dos outros, né? Tipo assim, tinha aquela banquinha de amigo, mas eu fumo um baseado, tipo assim, com 11 anos de idade. E tipo assim, não era de ninguém, porque na época que eu comecei a fumar, eu não podia chegar nos caras lá e falar assim, posso fumar aí? Os caras tinha aquilo, tipo, os caras eram mais velhos. Ainda por eu ser filho do meu pai, então tinha a escola lá, eu tinha que ficar destacado dos caras. Os caras estavam fumando lá, os caras não queriam nem que chegasse perto. Então, tipo assim, já era de mim mesmo. Então, quando eu quis conhecer a maconha, eu fui lá. Tinha acesso também a real que, tipo, quando eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade, eu conheci umas amizades. Nunca, tipo, de ser envolvido mesmo, mas sempre tá junto, né? Uns amigos vendiam droga, a gente tava junto. Ficava lá na rua, lá empinando pipa. Às vezes fazia até uns corre, ganhava um dinheiro, tipo, coisa assim, tipo, desde moleque mesmo. Desde e a cocaína, com quantos anos? Cocaína eu acho que comecei com uns 18 anos também. Também quando eu comecei a usar droga, foi também aí na onde eu me perdi mesmo, que eu fui preso. Aí foi que eu passei poucas no sistema mesmo com a droga. Foi bem Com 18? Com 18 anos. Sua primeira prisão foi com 18 anos? Com 18 anos, tipo, acabei de fazer 18 anos. Você, com 18 anos, você foi preso? Fui preso com 18 anos. Qual crime você cometeu?
Na verdade foi uma briga, né? Numa balada. Aí pegaram os pertences das vítimas. Você pegou ou a Não, tava galera que junto. tava Na com verdade, você? todo mundo tava junto. Era uma balada que tinha lá perto e a gente arrumava muita briga nessa balada. A real é essa. Você assinou furto ou 157? Foi assalto mesmo. Porque Assalto? deram voz de assalto pra pegar os pertences. Tinha arma? Não, molecada, né? Chegou, falou, não, passa as coisas e Sem arma? sem arma. Fomos condenados a 6 anos e 8 meses. Um Foi 57? foi 7 pessoas. Foi 5 menor e 2 de maior. Sim, mas vocês assinaram o artigo Só 157? só por fato de dar voz de assalto, né? Hoje em Sem dia, arma? sem arma. Hoje em dia, Que se ano que você, foi a partir do momento que você fala Que assim, ano que foi isso? 2009, né? 2008 para 2009. Foi fevereiro de 2009. E só Caramba. pelo fato de você falar assim, é um Vocês assalto. ficaram na mão da defensoria, né? Na mão da defesa. Porque isso é só o fato de Na você verdade, falar a gente assalto tinha. e ter arma na Não, mão. mas a verdade é que a gente tinha advogado, não era nem defensor público. E fomos condenados a 6 anos e 6 anos. Foi 6 anos e 2 meses. Tem que ver isso aí da defesa, viu? Porque só de você falar, cadê a arma? Mas Hoje em dia, até a vassoura está sendo considerada arma branca, com essas alterações que está tendo na lei. Eu sou do direito de família. Pensão, alienação parental, eu não gosto muito. Eu até mexo um pouco com criminal, mas não sou muito fã, não. Tem algumas coisas, assim, que eu não consigo aceitar. E não tem ninguém que faça eu mudar de ideia. Eu acho que isso acaba meio que me atrapalhando para querer advogar no criminal. Já a família, eu entendo que é o alicerce de tudo. Se você tem uma boa estrutura familiar, você não vai dar trabalho para a sociedade, você não vai se perder ali no caminho, entendeu? E também por conta da minha história. Então eu acredito mais que o direito de família me chame mais atenção. Porém, ultimamente eu ando passando cada nervoso. Nossa senhora! Eu tô querendo migrar para execução penal. Menos trabalho, já tá condenado mesmo, mas só tem que ver o que é de direito e acabou. E é menos encheção de saco, porque olha, velho, família é perturbador, viu? Puta merda. Mas tá bom, né? Deixa eu te falar, aí essa primeira você assinou 157. Quanto tempo você ficou?